Bom, sem mais delongas, o que eu queria trazer aqui para vocês é que, ao longo da minha vida, eu fui percebendo que existia um mistério, certo? Existe um campo de informação, e aí tem vários nomes, éter, sei lá, uma consciência divina, tem algo que nos une, né? Esse campo, Rupert Sheldrake trouxe como campo mórfico. Vamos seguir por essa linha, só para a gente ter um nome, ok? E o fato é que existe um grande mistério que faz com que a gente se conecte, ressoe com certas experiências e a partir dali a gente fica digerindo aquela situação ou a gente se libera para próximas. E é muito interessante, porque eu não abro muito aqui, são pinceladas, não existe um vídeo de fato que eu fale sobre experiências que eu já vivi. Mas hoje eu senti de trazer um ponto específico sobre manifestação. Em 2018, eu estava em Angra dos Reis. E dessa forma que eu vou falar, eu nunca falei, tá? Então vamos lá. De maneira alguma, quando tudo estava acontecendo, eu estava pensando, nossa, hélices estão passando nos meus 2 pés, estou sendo atropelada com o meu bebê de 2 colos, 2 amigos meus estão morrendo, meus pés estão pendurados, vou perder um dedo. Ah, mas isso tudo vai ser muito necessário, afinal de contas eu vou aprender algo incrível aqui, ou muitas coisas incríveis, porque não foi só um aprendizado. E aí, um belo dia, eu vou ensinar pessoas a manifestarem também um milagre, afinal de contas eu não vou andar com 1 ano, como os médicos me falaram, eu vou andar com 37 dias, porque uau, eu sou cabulosa. Não, não foi bem assim. Foi muito difícil. Eu preciso admitir para mim mesma, mesmo hoje eu tendo a consciência que eu fui psicologicamente, positivamente tóxica comigo mesma naquela época, mas foi a forma como eu encontrei de ter esperanças de que aquilo era provisório e de que muito em breve eu ia estar andando, jogando bola com meu filho, fazendo as minhas aventuras pelo mundo, fazendo exercício físico, ancorada, né, e sustentada pelos meus pés e pulando e etc. Então eu estava muito focada realmente na minha cura. Só que existia um processo. Como eu já estudava todas essas coisas, ok? É muita coisa ao longo... Hoje eu já estou há 19 anos estudando isso, mas desde os meus 18 anos eu já estudo muita coisa, porque eu tenho uma compulsão por isso. Às vezes eu brinco, eu não tenho compulsão, eu tenho compulsão por estudar esse tipo de assunto. E aí eu me percebi ali, naquela situação onde eu estava usando fralda, aparecendo na televisão, ou seja, tinha um lado meu que queria muito ser vista, um lado até infantil, fralda, vulnerável, sem possibilidades de se manter sozinha. Ali eu tive que lidar com humilhação, porque se eu me sinto humilhada, indigna, então eu tenho que validar aquilo. E é assim que você se sente quando, por exemplo, você está usando fralda, você faz xixi e vaza. E você olha e fala, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Vou ter que pedir ajuda. É horrível. Eu sei como que é, porque eu já vivi dessa forma. Então, ali eu tive que me conectar com humildade, eu tive que aprender a olhar para muitas coisas, enfim, do presente, lidar com aquela situação. Porém, quando as hélices passaram nos meus pés, eu juro, ali eu falei, eu já sei que foi, por que foi comigo, ó, tá me embanando. Foi uma sensação de, eu sei o que foi que aconteceu aqui. E eu conto para vocês, né? Eu não venho de uma família comercial de margarina como a maioria das pessoas. Aliás, todas as pessoas, porque família, gente, é um centro de psicose. Ali nascem as nossas neuroses e a gente precisa admitir. Quem nós seríamos se a gente tivesse assimilado as experiências da melhor forma possível e
será que a gente seria quem a gente é hoje? Pois eu digo que eu acredito que muito do meu lado orgulhosa, produtiva, fazedora, que se banca e que vai atrás das suas coisas e tal, muito desse meu lado vem de traumas. Então a gente precisa olhar também esses traumas com bons olhos. Afinal de contas, tudo bem, eu não precisava ter passado por isso, você também não, porra. Tem coisas que a gente fala, é sério. Mas ali eu revisitei. Exemplo, eu revisitei uma Camilinha que ficou a infância inteira com bronquite, internada em hospital, e muitas vezes se sentia sozinha, ficava lá com tédio, querendo fazer outras coisas, mas com a falta de ar não conseguia. Então ali eu fui me colocando de novo e revisitando aquelas situações da infância e tendo que elaborar pedacinhos que ficaram para trás. E eu me coloquei a serviço desse mistério. O que que faz com que reproduções de padrões aconteçam? Esse vídeo já está com mais de 6 minutos. Vocês compreendem a importância da gente estar num workshop, numa vivência, numa experiência, como vai ser sábado? Não é simples, como terapeuta, se vulnerabilizar aqui e mostrar cada um desses detalhes que a vida foi colocando, porque muitas vezes engloba a minha própria experiência, então me elaborar a ponto de conseguir falar sobre isso, porque quando a gente fala a gente está revisitando, vira um divã, não é mesmo? Então não é sempre legal ficar falando sobre aquilo que nos aconteceu. Também a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a ética quando a gente vai trazer a história de pacientes. Eu tenho muitos depoimentos, muitos feedbacks ao longo desses anos todos, que vocês podem ver aí no Insta, outros tantos que vieram com palavras, né, ou áudios, ou que eu não pude postar. Mas o ponto é, a gente dança com o tempo. Ali naquele momento, eu tive um silêncio que me preencheu. Não tinha barulho. Apesar de eu escutar grito, gente desmaiando, sangue por tudo quanto é lado, como eu disse, 2 amigos morreram, foram cenas horrorosas. Eu escutava também meu filho chorando, e aí eu me via, eu via os meus pés. E eu me mantive muito calma. Eu me lembro de 2 pessoas extremamente calmas, eu e a Maria Alice. Eu me lembro da gente segurando o tranco. Eu tenho certeza que o meu ex-marido também segurou o tranco. Mas o que eu me lembro perfeitamente era de olhar a minha amiga e falar para ela. E fazer assim, para que ela fizesse um torniquete perfeito nos meus pés. Afinal de contas, ela é médica. E antes disso, eu recusei que um dos amigos fizesse um torniquete, porque ali eu tive um feeling. Então eu estava no meio de um caos, mas eu estava sendo guiada pela minha intuição. E muitas vezes, quando a gente está imersa no caos, numa vida que a gente não quer experimentar, negociando com uma vida difícil, a gente fica... Quem nunca teve aí meu Deus, uma crise de ansiedade, de pânico? Nossa, eu tô flertando com uma vida que eu não quero, meu Deus, capitalismo, Terceira Guerra Mundial, Palestina. Esse ano foi extremamente difícil para mim, porque eu fiquei muito no mundo, sabe? Observando muita coisa, consumindo muita coisa, me sentindo cada vez mais impotente e tal. E aí me veio essa coisa, o que me falta? O que me falta? Eu que já vivi tantas coisas, pai assassinado, rejeições, tanta coisa. O curso, Antes que Você Se Machuque de Novo, tá lá, com base nas minhas pacientes e na minha história também. Vivi muito. Parto domiciliar, amamentação, até estava falando com a minha irmã hoje sobre desmame gentil, né? Enfim. E aí eu me pergunto, além da intuição, o que faz com que a gente
que vai ter um destino difícil, um destino triste. Afinal de contas, o prognóstico, não é diagnóstico, mas o prognóstico médico diz o quê? Que eu iria andar provavelmente daqui a 1 ano, como eu tive ruptura total do tendão de Aquiles, no mar, a gente ia ter que observar como que seria. O tendão não cresce e o meu pé estava assim. Então, tipo de bailarina, teria que fazer assim, né, para ficar um pé como ele é hoje, pé, não sei falar. E aí você escuta, porque você é adulta, você escuta todos esses prognósticos, você faz 3 cirurgias, uma delas uma microcirurgia, onde o fio que costura o seu nervo é do tamanho, da grossura de um fio de cabelo, uma microcirurgia. E aí, se desse errado, eu, no caso, ia levar choques para o resto da minha vida, ou meu pé ia ficar bobo. Então, muitas possibilidades ali e sempre cenários horrorosos. Muito bem. E sabe o que aconteceu comigo? Além de ouvir a minha intuição, eu acessei uma rebeldia, que é o que geralmente eu acesso quando eu mudo o destino, eu mudo a minha história, que geralmente vem com uma revolta. Tipo, não, se sou eu, um espírito, que está encarnado neste corpo, por mais que exista uma guiança espiritual, que eu confio que seja muito maior do que eu, e cada um vai dar o nome que quiser, a religião que quiser, nem de longe eu sou ateia, eu acredito nessa luz, nesse campo, que faz com que a gente esteja aqui na Terra provisoriamente para aprender. Então eu só precisava aprender tudo que eu podia para seguir, ok? Então eu tinha aquele momento para aprendizado, e é por isso que eu sinto que me foi autorizado viver um milagre. Eu tenho... É difícil falar, porque foi algo muito sentido, né? Quem estava comigo naquela época, assim, ficou de cara. Tanto aqui no Insta, familiares, todo mundo. Era tipo, quê? Mas isso acabou de acontecer, você já tá andando. Foi muito, muito louco de viver tudo aquilo. E pensar que já faz quase 8 anos, em abril vai fazer, então faz 7 anos, que isso mudou completamente a minha vida. E não foi o primeiro milagre, assim, mas foi o mais impactante, digamos assim. Foi preciso que a minha percepção do tempo congelasse. Se eu não queria me ver apenas como uma vítima de um acidente, que passa no Datena, no Fantástico, na Vanguarda, meu Deus, e usa fralda e anda de cadeira de rodas e tem um filho pequeno, se eu não queria me ver como uma vítima, então eu precisava me perguntar o que em mim ressoava com esse tipo de tragédia, o que eu tinha que aprender, qual era a minha responsabilidade no plano físico, mental, emocional e espiritual. No plano físico eu precisei admitir que aquilo era o suco do caos. Lá em Angra, os barcos dos banhistas, tudo no mesmo espaço, e sim, existia uma irresponsabilidade minha. Eu olhei para isso. No plano mental, eu percebi crenças escondidas sobre ser vítima, sobre precisar ser vista, como eu comentei. Essa coisa do Datena, do Fantástico, né, dos jornais locais, foi tudo muito tipo, caramba, eu quero ser vista nesse nível, uau, né? Eu ganhei pena, compaixão, até familiares distantes vieram me visitar. E no emocional, o desafio foi lidar com a vulnerabilidade, como eu comentei, pedir ajuda, para trocar fralda, para tomar um banho, para comer, para tomar uma água, né, com meu filho. Eu precisei, no emocional, sentir raiva, sentir tristeza, medo e reconhecer o que eu sinto agora e o que eu quero sentir daqui para frente. No espiritual, vieram perguntas ainda mais profundas. Que acordos, espiritualmente falando, eu fiz para viver isso? Por que eu sobrevivi e os meus amigos não? É permitido eu sentir culpa por estar viva? E o que, afinal,
me faz querer, de fato, viver. Foi assim que eu descobri que se eu me permitisse sentir tudo, eu poderia curar tudo. Então, o milagre aconteceu, os médicos disseram que eu só andaria com 1 ano, como eu comentei, mas em 37 dias eu estava de pé, dando os primeiros passos. Essa experiência me ensinou que nós podemos sim dançar com o tempo, encurtar um processo. Se a gente se sente capaz de também olhar para tudo aquilo que pode ter nos levado a estar vivendo essa cena. Quais são os aprendizados, os reconhecimentos necessários para daí sim estar pronta para um próximo nível, que no meu caso era uma vida inteira pela frente. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com você no workshop presencial Tempo, o palco da vida, nesse sábado em São José dos Campos, no Espaço Germinar, das 2 às 6 da tarde. E é isso, vai ser uma tarde para a gente olhar para o passado de cada uma, sentir o presente e flertar com esse futuro, percebendo como nós podemos viver milagres no nosso dia a dia. Se você sente que é a hora de se reconectar com o seu tempo e com a sua vida, com a vida que você merece experimentar, então garanta sua vaga agora mesmo. Existem ainda poucas vagas disponíveis e o encontro custa R$150, ou se você quer também fazer uma constelação familiar, o valor é R$400. É só você comentar aqui, ó, dizendo eu quero, nem que seja para você estar no meio dessa galera que é, ó, meio doida, mas que vive transformações surreais. Não trabalhamos com amadorismo nesse estabelecimento, então a gente vai aprofundar sim, vai ter muita coisa, vai ser incrível. Eu ouso dizer que é um dos meus melhores workshops já feitos. Beijo, Camila Précoma.